Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo. Estamos indo agora às nossas últimas aulas de geometria espacial, onde a gente vai estar comentando agora as principais propriedades sobre a esfera. Bem, esse camarada não tem classificação. Esfera, temos apenas esfera, bolinha, pronto, acabou, não tenho o que falar mais. Tudo bem, esse camarada ele é próprio e tem exatamente esse formato. Ele equivale a total de conjunto de pontos do espaço que equidistam de um único ponto, tem a mesma distância de um único ponto. Essa casca todinha e obviamente todos os camaradas internamente a ela, nós chamamos de esfera, belezinha? E essa maior distância que aparece pra gente, esses pontos mais externos, nós chamamos de raio. Ficou clara essa ideia? Pedrinho, mas existe planificação de esfera? Bem, provavelmente você já viu tentativas de planificação do mapa mundi, por exemplo. Isso na matéria de geografia. Aí lá ele coloca planificação cônica, cilíndrica e tudo mais. Convenhamos que todas elas não é nenhuma planificação perfeita. Então a gente não fala matematicamente de planificação da esfera. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Agora as medidas são importantes. Cálculo de volume, cálculo de áreas que podem aparecer e também outros tipos de volume em relação a essa figurinha bem aqui. Mas a primeira medida que começaremos calculando é o volume dessa figura. E eu vou mostrar para você de onde que vem aquela fórmula do volume. Nossa ideia é comparar através de cortes horizontais a mesmas alturas em toda a extensão dessa figura, que esse camarada vai ter exatamente os mesmos cortes nessa figura aqui. Mas Pedrinho, que figura é essa? Perceba que aqui nós temos um cilindro equilátero, onde a nossa geratriz tem a mesma medida do diâmetro. E aqui nós temos dois cones internos, como se fosse uma ampulheta. Essa ampulheta formada por dois cones exatamente idênticos, nós chamamos de clepsidra. Então esses dois cones que aparecem para a gente, nós chamamos de clepsidra. O nosso objetivo é mostrar que os cortes horizontais na esfera e nessa figura externa ao cone e interna ao cilindro, o que chamamos de anticlepsidra, ou seja, o que está fora do cone e ao mesmo tempo está dentro do nosso cilindro, anticlepsidra, teremos sempre as mesmas áreas. Bem, uma coisa a gente já pode perceber. Vamos lá. Se pegarmos essa parte central, essa parte aqui do meio, você concorda que para essa parte aqui do meio, nós temos exatamente um círculo como sendo a parte externa ao cone e interna ao nosso cilindro? Pedrinho, faz sentido. Bem, então como faríamos para calcular a área dessa região aqui? Eu vou até colocar mais fina, que é para a gente poder desenhar um pouco mais essa figura bem aqui. Então, se tivermos algo mais ou menos assim, aí você finge que vai ficar bonitão, tá? Pronto, aqui está. Então, se formos calcular a área desse círculo aqui, nós teremos como área πr ao quadrado. E você concorda que a mesma altura nós teremos aqui o mesmo círculo de raio R aparecendo para a gente? Então significa que a essa altura correspondente exatamente ao meio, teremos exatamente a mesma área? Beleza, só que meu objetivo é tentar mostrar isso em toda a extensão dessa figura. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte paralelo a esse círculo que está aparecendo aqui pra gente. Fazer um corte significa colocar um plano cortando esse camaradinho aqui aparecendo pra gente. Ao colocar um plano cortando essa figura, teremos isso daqui. Teremos aqui a formação de um círculo. Aqui está. Será algo mais ou menos assim, ó. Pronto. Então, sempre que você faz um corte em qualquer parte da sua esfera, você sempre vai obter um círculo. Pensa que isso aqui é uma laranja. Fala pra mim, qual a parte mais gostosa da laranja? Eu tenho certeza que você respondeu
a tampinha da laranja. Quando você faz um corte com a faca, que figura que vai aparecer aqui pra gente? Um círculo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que esse corte, ele foi feito a uma distância D qualquer. Beleza, aqui está a distância D qualquer. E eu vou dizer que esse círculo aqui, ele tem um raio que eu vou chamar de R pequeno. Agora, perceba que esse raio que aparece aqui da nossa esfera, ele também pode ser colocado aqui, como sendo a distância do centro da esfera até esse ponto da casca da nossa laranja. Com isso daqui, conseguimos obter a seguinte relação, em que essa distância do corte ao quadrado mais esse raiozinho ao quadrado equivale ao raio da esfera ao quadrado. Então, daquela esfera de número 1, obtemos essa relação aqui. Nós temos então que D ao quadrado mais R ao quadrado é igual a R ao quadrado. Ficou claro isso? Com isso, conseguimos isolar o R ao quadrado, onde R ao quadrado equivale a R ao quadrado menos D ao quadrado. Com isso, conseguimos calcular, então, a área desse círculo. Então, a área daquele círculo que aparece ali pra gente equivale ao quê? Equivale a π vezes R ao quadrado. Ou melhor, equivale pra gente a π vezes, quem é R ao quadrado? R ao quadrado menos D ao quadrado. R ao quadrado menos D ao quadrado. Guarde essa informação. Tudo bem? Então, isso daqui equivale à área daquele círculo que aparece ali pra gente. Bacana. Agora, o meu objetivo é mostrar que a área a essa mesma distância D que fizermos do corte bem aqui, ó, a essa mesma distância D, teremos aqui a mesma área aparecendo pra gente. Eu vou só apagar essa parte aqui de baixo para não ficar muito sujo aqui o nosso desenho, tudo bem? Então eu quero mostrar que para essa distância D, a gente vai ter a mesma área. Perceba uma coisa, a essa distância D, a gente vai ter aqui formado esse círculo do cone e vamos também ter formado esse círculo do cilindro, olha aqui, ó. E o meu objetivo é mostrar que essa área externa ao cone e interna ao cilindro terá essa mesma área que obtivemos aqui desse círculo. O meu objetivo é mostrar que essas duas áreas são numericamente iguais. Mas espera aí, aqui a gente não está falando de um cilindro equilátero? Então significa que aqui na nossa secção meridiana temos a formação de um quadrado. Se aqui nós temos a formação de um quadrado, significa então que esse camarada equivale à diagonal desse quadrado. Então esse camarada aqui, ó, ele equivale pra gente a diagonal do quadrado. E se esse camarada equivale à diagonal de um quadrado, significa então que aqui temos um ângulo de 45 graus. E aqui sendo um ângulo de 45 graus, significa então que a gente, por semelhança de triângulo, consegue obter agora essa medida deste raio que aparece aqui pra gente. Afinal, se aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, com certeza que eu também terei o mesmo ângulo de 45 graus. E você concorda comigo que aqui não fechamos um triângulo retângulo com ângulos de 45 graus aparecendo aqui pra gente, o mesmo ângulo de 45, triângulo retângulo com ângulo de 45 graus, sempre a gente vai ter os catetos com a mesma medida. Então este círculo formado pelo cone terá um raio de medida D.
Então, este círculo do cone tendo um círculo de raio D e esse círculo, obviamente, do cilindro tendo o mesmo raio R, calcular essa área azul é a mesma coisa que calcular a área de quê? De uma coroa circular. Basta fazer a área do círculo maior, πr ao quadrado. Então, aquela segunda área ali pra gente, basta fazer a área do círculo maior, que é πr ao quadrado, menos a área do círculo interno correspondente ao cone, que equivale ao quê? A πr ao quadrado. Ao colocar π vezes d ao quadrado, desculpa, que é o valor daquele raio, ao colocar o π em evidência, o que temos aqui? Teremos então r ao quadrado menos dzinho ao quadrado. Amigão, dá uma olhada nisso daqui que a gente acabou de chegar. Você concorda então comigo que as duas áreas de círculo que acabamos de chegar, elas são exatamente iguais? Então veja que para qualquer corte genérico que fizermos aqui nessa figura, a parte externa ao cone e interna ao cilindro sempre vai ter a mesma área desses círculos que aparece aqui para a gente em toda a extensão dessa figura. Então, se para cortes de mesma altura tivermos sempre a mesma área, significa então que esses camaradas têm o mesmo volume. Então, significa que calcular o volume da esfera é fazer o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. E com isso realizamos esse cálculo. Então vamos lá junto comigo. Então esse volume da nossa esfera vai ser igual. Como calculamos o volume do cilindro? Área da base vezes altura. Então teremos πr ao quadrado. Lembre-se que aqui temos um cilindro de raio R. Teremos aqui então πr ao quadrado multiplicado pela altura, que equivale a 2r. Ao fazer πr ao quadrado vezes 2r, temos aqui o resultado do volume do cilindro. Eu vou ter que subtrair 2 vezes o volume de um desses cones. Perceba que um desses cones tem uma altura R qualquer. Tem uma altura R equivalente ao raio desse cilindro que aparece aqui para a gente. Além disso, a área da base equivale à área da base do cilindro. Então, teremos aqui a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é R, a área da base, que é a área do cilindro, vezes a altura, que é R desse cone, tudo isso dividido por 3. Lembre-se que o volume do cone sempre dividimos por 3. Então, isso daqui tudo será igual a πr quadrado vezes 2r dá 2πr ao cubo. Menos πr quadrado vezes r, πr ao cubo. Então, menos 2πr ao cubo sobre 3. Com isso daqui, chegamos ao nosso resultado final. Basta resolver essa subtração de fração. Repetimos o denominador, que equivale ao 3. Depois multiplicamos e juntamos. Com isso, o volume da nossa esfera será igual a... Tá aqui, ó. Estou repetindo o 3. Repetiu 3. Agora a gente multiplica e junta. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. E temos aqui a fórmula final como 4/3 de πr ao cubo. E é assim que chegamos ao volume da nossa esfera. Pedrinho, eu preciso fazer isso tudo sempre para poder descobrir o volume da esfera? Claro que não, meu amigo. Você só precisa lembrar como se calcula o volume da esfera. Pronto e acabou. É só isso daqui que é importante para você. E esse camarada sendo importante para você, você já mata toda a questão de prova. Então tudo isso daqui, ó, dessa aula, qual o mais importante para você? É lembrar que a gente sempre pode fazer uma relação de Pitágoras quando a gente faz um corte em qualquer parte aqui da nossa esfera. Sempre a gente vai relacionar essa distância com o raio desse círculo com o raio da esfera. Aqui a gente tem um raio Rzinho que ficou sumido bem aqui. Tudo bem?
onde a gente vai ter pelo Teorema de Pitágoras o quê? Que rzinho ao quadrado mais dzinho ao quadrado é sempre igual a esse r ao quadrado. Vou até anotar essa relação aqui. Então temos sempre que dzinho ao quadrado mais rzinho ao quadrado é igual a rzão ao quadrado. Sempre vai estar valendo isso aqui. Beleza. Então uma relação que envolve o quê? A distância do corte, raio do círculo formado e o raio da nossa esfera. Outra informação importante que você precisa lembrar é que o volume da esfera é sempre 4/3 de πr ao cubo. Que tem uma forma muito idiota para você lembrar disso daqui. Vamos lá, eu te pergunto, como a gente calcula o volume de um leão morto? É o volume de uma esfera, porque ele é uma esfera. Pedrinho, isso foi horrível, Maria, Pedrinho, esse negócio foi horrível. Relaxa que vai melhorar. O leão morreu. Depois que o leão morreu, o que aconteceu? O Papa Pierre III rezou 4/3. Pronto. O Papa Pierre III rezou 4/3 e tá aqui o nosso mnemônico para poder lembrar dessa formulinha. Beleza, amigão? Então não perca a próxima aula onde eu vou mostrar para você como chegamos à fórmula da área da nossa esfera. Beleza, amigão? Então um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!